Praça da República. A entrevista, o debate, a análise e o comentário. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, em parceria com o jornal Campeão das Províncias. O Praça da República tem o patrocínio das centenárias cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx da Praxis Beer. Praça da República. É meu convidado nesta Praça da República desta semana uma figura conhecida de Coimbra em vários setores que eu já apresento e que eu agradeço muito que tenha aceitado o meu convite nesta passagem que a Rádio Jornal de Renda está a fazer por um conjunto de figuras de Coimbra. Naturalmente, a natureza política, estamos a sair de um ciclo político, de uma fase política autárquica que provocou algumas aldrações no país, e estamos a entrar num outro, a nível das eleições presidenciais, que, podendo ter menos a ver com a vida, o dia-a-dia das pessoas, não deixa de ter a sua importância. E quando se ouve todos os dias dizer que o Presidente da República não tem poderes reais, eu achava que, se não tivesse poderes reais, ele não existia. Eles têm outros poderes e obviamente não pode haver organismos diversos que trabalharem na mesma área. Portanto, é por isso mesmo, e agradeço ao Dr. Paulo Leitão, que é uma figura conhecida em Coimbra, um homem que atravessou a política, conduziu até a política, parte da política no partido a que pertence, o PSD, nos últimos anos. E que profissionalmente é um homem ligado às águas do litoral centro, exatamente nisso. E eu começava exatamente por aí, que na atividade profissional do engenheiro Paulo Leitão, que já está ligado a este setor há muitos anos. Coimbra continua a ter boa água. Ora, muito bom dia e agradecer o convite. Eu até sou suspeito por falar na qualidade da água de Coimbra. Mas como cidadão, não é, digamos, é quadro superior da empresa, mas... Neste momento, desde há 2 anos e meio, em funções da administradora, eu como engenheiro civil estive sempre ligado, especializei-me na área de hidráulica. Aliás, atualmente até sou professor auxiliar convidado da Universidade de Coimbra nesta área, a dar uma aula de mestrado, uma disciplina de mestrado. E Coimbra tem a particularidade, tem a felicidade de ter boa água. E há um episódio engraçado que eu até posso aqui comentar, de um amigo nosso que infelizmente já não está entre nós, que na altura ocupava funções de administrador das antigas águas de Mondego. Aí afirmo a um amigo que já ambos temos certamente muitas saudades, que era o engenheiro Paulo Canha. Morreu muito novo, e já agora deixe-me dizer-lhe, e ao falar no engenheiro Paulo Canha, prestamos também uma homenagem ao pai dele, que foi uma figura de Coimbra extraordinária. E o Paulo Canha, este que estamos a falar, morreu muito novo. E pertencia a uma geração de políticos em Coimbra de idade semelhante, para mim a melhor geração que passou de políticos em Coimbra, que foi uma geração que creio que saiu ali alguns da JRD na altura. A JRD tinha mais força, creio eu, na altura, mas que eram vários quadros. Sim, vários quadros. Que eram vários quadros que depois nenhum deles chegou lá acima em termos políticos, porque fizeram boas opções profissionais, carreiras, todos eles são muito bem sucedidos, a começar aqui pelo engenheiro Paulo então, mas que seguiram as suas carreiras profissionais. A política, ainda bem, não absorve todos, mas foi uma geração muito feliz. E bem, eu, por acaso, permita-me só primeiro contar esta história que tem a ver com a água de Coimbra. E na altura, como sabe, quando foram criadas as águas de Mondego, que depois por fusão com a Cimelize e com a Cimerria, atualmente é as águas do centro litoral, a competência do tratamento, quer da água para consumo humano, quer da água das instalações de tratamento de águas residuais, passaram para esta entidade em alta de capitais do Estado e de capitais municipais. Na altura estava a terminar a construção da ETA da Boa Vista.
a ETA da Boa Vista. A ETA é a estação elevatória? Não, a estação de tratamento de água. E a água de Coimbra sempre teve uma questão que era captada, no fundo são drenos que estão por debaixo e que a água já chega filtrada das captações e, portanto, é só injetado cloro e vai ela para a rede. Para a rede. E na altura, como é uma água pouco mineralizada, o projeto da ETA contemplava a remineralização da água. E eu na altura já estava cá eu comecei a minha vida profissional em Lisboa, em Gidro, como engenheiro projetista, desde sistemas de abastecimento e tratamento. E depois, quando retorno a Coimbra, já estava nas águas de Mondego, e eu alertei até o engenheiro Canha a dizer assim, olha, que com a ETA a funcionar conforme está a ser construído, o sabor da água vai alterar. E na altura foram feitas algumas provas, chamadas provas cegas, para ver, para as pessoas da população, acho que até se me falhar a memória, não queria falhar em precisão, se não me falhar a memória, acho que até foram na escola de hotelaria. Qual é que era o sabor que as pessoas gostavam mais? E uma enorme percentagem era o sabor original da água de Coimbra. Então, ainda hoje, o tratamento da água não tem este processo da mineralização, é só a cloragem até é ela própria. Até só leva cloro. No fundo, o cloro é um desinfetante para assegurar a qualidade da água até ao consumidor final. E felizmente Coimbra é daqueles municípios que tem uma elevada taxa de pessoas que consomem a água da torneira e confiam na água da torneira. Se nós vamos ver, eu até costumo dizer, quando vejo pessoas até transportarem garrafões, estão a ir ao supermercado comprar água com a mesma qualidade e muito mais cara, sem justificação nenhuma. E a única coisa aliás, vocês, a Litoral Centro, assumem isso. Vocês aconselham mesmo, têm uma atitude ativa e proativa no sentido de levar a população a consumir a água da torneira, que é segura, é de qualidade, e aquilo que... em termos de... Mas agora diga-me uma coisa, e deixe-me, perdoa-me, desculpe não estar a aproveitar a sua condição de profissional do setor, mas isto tem a ver com o facto de Mondego ser um rio curto, será isso? Ser um rio de montanha? Neste momento, a nível do país, aquilo que está para a água de consumo humano oferece segurança, qualidade. O país tem boa água. O país tem boa água. Ou seja, neste momento os sistemas de tratamento asseguram essa qualidade da água do país, norte a sul do país. Eu diria que, se calhar, não sei se alguns sistemas autónomos pequenos a dimensão se asseguram essa mesma qualidade, mas em regra, norte a sul do país temos boa água e pode-se confiar na água da torneira para beber a água. A questão da água aqui de Coimbra está muito relacionada com o facto de ser o Rio Mondego ser um rio curto, com os solos que estão a montante, para trás, para montante no Rio Mondego, porque, por exemplo, se nós estivéssemos recordado agora, Condeixa já é abastecida a partir de Coimbra. Antigamente as captações de Condeixa levavam a que fosse uma água com um teor alcalino muito calcário, com pH elevado, e que certamente essa água as pessoas não gostavam de consumir. O facto do Rio Mondego não ter margens que, digamos, a injetar alguns detritos muito no leito do rio, e sobretudo adubos, está a ver. Não, a qualidade da água... Porque como é de montanha não tem muita a qualidade da água jusante de Coimbra já deteriora-se por uma questão de nutrientes que está muito relacionado com a atividade agrícola. Ou seja, é natural que na atividade agrícola os agricultores tendem a adubar os terrenos, faz parte. No fundo, a colocar nutrientes nos terrenos e depois por ação das Mas, por outro lado, o seu setor e as empresas que nele desenvolvem a sua atividade não aparece muito nas críticas da comunidade. Está a ver? A gente ouve criticar as estradas, as cidades, a falta de habitação, a falta de vocês políticos só fazem asneiras e tal.
Mas no setor da água e sobretudo na nossa zona... Depende, ainda neste verão tivemos um episódio grave em Leiria, que foi a avaria do Milvatória. E o setor tem duas pressões. Geralmente há um contínuo do abastecimento de água, são raras as falhas de água, mas quando acontecem no abastecimento também são graves e são noticiadas. A questão de avarias no saneamento, quando põe em causa, porque nós já infelizmente a memória coletiva já se esqueceu da qualidade dos rios quando não tínhamos as ETAs que temos, as estações de tratamento que temos hoje, e portanto as pessoas hoje são muito exigentes relativamente à qualidade da água dos seus rios, e portanto basta só uma avaria para que as coisas e temos logo um conjunto. Mas essa exigência é bom, não é? É boa, e é boa e faz. Vocês, digamos, os responsáveis pelo setor, entendam isso bem, compreendam isso bem, nós temos uma água. Não é por sede que o país morre. Temos boa água, temos bom vinho. E a outra pressão para terminar tem a ver. As pessoas não têm uma percepção de valor do serviço e do bem que lhes é fornecido. E muitas vezes nós, a maior parte das famílias estão dispostas a pagar mais pela eletricidade, estão dispostas a pagar mais pelas comunicações, pela televisão, mas quando chega à água e ao saneamento, até estão dispostos a pagar mais pela água, mas aquilo que tem mais encargos no seu tratamento até ao saneamento. Não dão valor porque é algo que vai, que rejeitam, que deitam fora, é como aos resíduos, não dão o devido valor, mas se nós formos ver, os encargos com o tratamento estão mais na já agora, e esta área poderá não ser exatamente a sua, mas pelo menos é confinante. As obras no ventre de Coimbra, a propósito do Metro Mondego, não causaram, não se sentiu aí muita reclamação no abastecimento de água. No trânsito a gente sentiu. No trânsito, sim. Aliás, a gente sentiu, mas lá por baixo não. Conforme disse o anterior Presidente de Câmara, um dos motivos que levou à complexidade da intervenção teve a ver com intervenções que é das águas do centro litoral. E a Câmara ganhou aí, ficou com as críticas e não tinha nada a ver com isso. Não é? Porque, e bem, nestas obras, para não estarmos de futuro a voltar a interromper, a abrir, optou-se por fazer-se que é designado um agrupamento de entidades adjudicantes, e os donos da obra foi a Metro, as Águas de Coimbra e as Águas do Centro Litoral. Com o intuito, exatamente, de a intervenção ser feita de uma só vez. No ponto de vista da qualidade e da execução, não houve nenhum episódio a assinalar. O que é bom, com as obras desta complexidade. Eu recordo-me que há pouco tempo houve ali agora uma ruptura na intervenção da obra de Metro, ali na zona que abastece o Monte Formoso. Mas foram pontuais os problemas. Aquilo que, por exemplo, se nota de ganho, nós notamos, por exemplo, um grande ganho, por exemplo, para além da renovação das redes, é que, por exemplo, aquela componente que anteriormente Manuel Machado se queixava, muitas águas das chuvas ao Choupal, esta intervenção das águas de Coimbra fez com que nós temos notado uma redução daquilo que é o volume de caudais provenientes da água pluvial à ETA de Choupal, que é benéfico para a sustentabilidade do sistema das águas de Coimbra e para a cidade, para a sustentabilidade ambiental. E para o próprio Choupal também, sim, que precisa de água, mas não precisa... Eu estou a falar da ETA de Choupal. Isso. Aquela quanto mais água residual, às vezes isto é um contrassenso, para a maior parte das pessoas, mas tem alguma lógica. Quanto mais água residual chegar à estação de tratamento, quanto menos diluída possível, ou seja, quanto menos componente da água das chuvas tiver, melhor é para assegurarmos um tratamento de qualidade. Não sabia. Já agora deixe-me e fazemos aqui a transição para um outro tipo de assunto. O Paulo, então, o que é que gosta mais profissionalmente? É dessa sua componente, dessa profissional, digamos, da engenharia do seu setor, ou é da atividade política que também anda há muitos anos? Eu confesso que eu gosto mais profissionalmente da atividade profissional que tenho. Aliás, eu até me marcou muito aquilo que é a minha atividade política. Eu gosto mais de funções executivas do que muitas vezes aquelas funções parlamentares.
tenho mais gosto em funções executivas. Dou este exemplo, gostei, e nós muitas vezes a política fazemos por gosto, e quem faz a política por gosto geralmente consegue ter melhores resultados porque não anda a puxar pelas orelhas. E gostei muito mais de desempenhar funções enquanto vereador do que enquanto deputado. Ou seja, ter a capacidade de influenciar na decisão, de ver as decisões em prática, de aplicar as decisões. No Parlamento, muitas vezes a teoria e longe do centro a distância de decisão. Da decisão não é, e a capacidade da própria decisão não é mais distribuída, não. Mas gosta da atividade política? Gosto da atividade política. Que você começou muito novinho por aí. Aliás, eu falei na geração que vem lá atrás. Eu sou de uma geração mais nova. Sim, aliás, e quando há bocado... Você é filho dessa geração? Sim, sou filho dessa geração. E muitas vezes há quem critique políticos de carreira. E eu considero que no meio termo deve estar a virtude, ou seja, um político em qualidade deve ter a sua profissão, tem que ter a sua profissão, tem que ter, não depender, é bom que não dependa da política, tenha os graus de liberdade suficientes para poder fazer política com qualidade, com gosto, com justiça e com dignidade. E também muitas vezes depois nota-se aqueles que vão experimentar a política e que nunca tiveram contacto prolongado com a atividade política, muitas vezes cometem erros que poderiam ser a priori evitáveis. Portanto, ter pessoas na política, eu diria, agora está na moda os independentes, e até era um assunto que eu depois gostaria, se for possível, na entrevista de abordar, mas há sempre uma curva de aprendizagem. E, portanto, se existir um meio termo, pessoas da política que não dependam da política, naquilo que é a atividade política, é sempre o melhor modelo, porque consegue conjugar o melhor da sociedade civil e com a liberdade da ação política, com aquilo que também é necessário na ação política, alguma experiência. Eu diria que, para além de tudo isso, há uma melhor percepção com a realidade, porque convive com ela. Sim. Está a ver, convive com ela, toma café com quem sente os problemas, e as conversas de café podem ser muito importantes. Sim, sim. E essa geração teve essa virtude porque, para se fazer política, convém ter-se, conforme dizia, esta capacidade de ter uma vida para além da política. E quem não a tem, depois muitas vezes está dependente de algo que não é bom. O Paulo Leitão vai a votos em breve. As eleições estão marcadas, ainda estou numa reflexão, ainda não fiz. Eu não lhe quis perguntar diretamente. Pronto, ainda não tomei nenhuma decisão por dois motivos. As eleições foram marcadas. O Paulo Leitão, para os ouvintes que votam central depois, é, digamos, o líder, é o presidente da Comissão Política Distrital do PSD. Já falamos um pouquinho, mas não me queria demorar muito nas últimas autárquicas, que teve, mas bons resultados, porque a nível, digamos, distrital, o PSD, tomara ir a repetir isso muita vez, a nível concelhio as coisas já não foram tão felizes, sobretudo a nível da Câmara de Coimbra, mas isso é outra história. Mas, por isso é que eu pergunto ao Paulo Leitão se vai ou não vai. Eu para já não tenho nenhuma decisão tomada. O Paulo Leitão tem quantos mandatos? 3? Eu tenho 3 mandatos. Aliás, estou no terceiro mandato, no final do terceiro mandato, eu fui eleito pela primeira vez Presidente da Distrital no dia 9 de março de 2019. Ou seja, a 9 de março de 2026 faria 7 anos de mandato. E este é um dos motivos que me leva a equacionar no prato da balança. É que eu fui dos principais impulsionadores, fui daqueles que na altura, se está recordado até com o Luís Montenegro, quando foi eleito, tivemos cá um plenário, uma Assembleia Distrital em Coimbra, em que eu lhe vim questionar que era urgente o PS atualizar as suas regras. Foi feito um processo de revisão estatutária do próprio partido.
em que a Distrital de Coimbra participou em grande parte daquilo que são as novas regras, e uma delas foi passar a uniformizar os mandatos, quer concelhios, quer distritais, num período único eleitoral. E uma das normas que foi colocada nos estatutos prende-se com o período único eleitoral, vai ser com eleições todas no dia 28 de fevereiro do próximo ano. Aliás, os estatutos até tinham de ser agora, e se não fossem as eleições presidenciais não tinha sido marcado para o dia 28 de fevereiro. E tem uma norma que diz que se o mandato for interrompido, que este mandato não conta para a limitação de mandatos. Mas, por outro lado, diz que, a priori, aqui este mandato não conta, mas diz que devem ser os 3 mandatos e 6 anos. Tem uma leitura que tem que ser feita também. Há uma leitura que tem de ser feita, e depois também há na política há o para quê. E o para quê está relacionado com esta questão. Indo a um novo mandato, não poderá ser recandidato daqui a 2 anos. Aqui a questão é se interessa ou não ao partido, e não é ao cidadão Paulo Leitão, é se interessa ou não ao partido, abrir já um novo ciclo, ou seja, uma nova equipa que possa fazer os 4 anos e preparar o próximo ciclo autárquico. É esta a questão que leva à reflexão. Esta reflexão está em cima da mesa. E que está em cima da mesa, porque senão seria só utilizar uma norma estatutária, uma exceção estatutária. O Paulo Leitão, se eu bem leio, digamos, as suas características, o seu perfil político, gostaria de manter-se na atividade política. Eu gostaria de manter-me na atividade política. A gente nota cá fora quem está nela por gosto e por... Notas, bem. Eu, na altura, quando me candidatei em 2019, se nós estamos recordados, o PSD estava na oposição, era o Dr. António Costa o primeiro-ministro. Tínhamos só 5 câmaras municipais, a maior até era Cantanhede, se não me falha a memória, era Cantanhede, Mira, Panela, Arganilda e Pampilhosa da Serra. Sim, eram 5 câmaras municipais. E hoje tem uma data delas. Em grande parte dos municípios onde éramos oposição, só tínhamos um vereador. Recordo-me de Oliveira, de Soura, da Lausanne, que agora é vossa. Que agora muitos anos depois, quase 50 anos depois. E o objetivo, na altura que tracei, quando me candidatei em 2019, era passar a ser maioritário, voltar a ganhar a maioria da presença das câmaras municipais e voltar a ter o PSD a liderar o governo, contribuir para o PSD a liderar o governo. E ganhar o distrito em termos legislativos. Algo que foi mesmo na última fase destes 6 anos e meio, destes longos 6 anos e meio, mas conseguiu-se estarmos no governo, ganhar o distrito em termos legislativos e reconquistar a maioria das câmaras municipais. Por exemplo, estávamos a falar da Lausanne. Eu diria que seria, teoricamente, boa altura para sair, porque... A seguir pode tudo. A seguir pode tudo. E na altura, recordo-me e isto às vezes corre bem, outra hora corre mal, mas o que se notou, lancei o desafio a um conjunto de pessoas, até nesses municípios onde só tínhamos um vereador, de candidatarem-se, apresentarem a candidatura em 2021, e que lhes, do meu lado, do lado da Comissão Política Distrital, ia estar o compromisso de lhes dar as condições para voltarem a ser candidatos em 2025. Isto numa lógica que era muito difícil e verificou-se conquistar uma Câmara partindo de resultados que tínhamos de 6 eleitos em câmaras de 7 eleitos, ou seja, presente mais 6, de 6 eleitos pelo PS e um pelo PSD. Fizemos isso em parte destes. Resultou. No caso da Lausanne, resultou em pleno. Nos outros casos, o que tivemos foi um crescimento do partido nesses concelhos que permita para o futuro... Quando fala em crescimento, é novas adesões, novas militâncias? Não. Eu falo em resultados, em resultados eleitorais
Ou seja, em ter uma base que permita fazer oposição. O partido, a nível geral, não se notou muito, tivesse ido muito abaixo. Com certeza o PS esteve em cima, mas o partido não assapou. O PSD foi-se abaixo, perdeu, teve aquelas consequências a seguir ao... Nós fomos ver mas não assapou. Entre 2015 e 2019, que foi o facto de termos só liderarmos em 5 municípios e do Partido Socialista ter ido para o governo, tirando a presença da República, havia quase uma hegemonia do Partido Socialista e notou-se em alguns concelhos alguma fragilidade das estruturas do PSD. Eu até costumo, esta frase minha, do ponto de vista interno, é subejamente conhecida, que compete a uma Comissão Política Distrital apoiar mais os sítios e os concelhos e os lugares onde existe uma maior fragilidade a nível local do partido do que aquela em que o partido está robusto, está forte, tem capacidade de disputar e de vencer eleições e, portanto, compete aqui fazer este equilíbrio. Ou seja, apoiar porque, no fundo, se o coletivo, isto até parece um bocado de esquerda, se o coletivo estiver mais forte, o desempenho depois no global será sempre mais forte. É um trabalho duro, muita disponibilidade, que depois só se obtém os frutos, muitas vezes mais tarde. Você ficou satisfeito com estes resultados? Olha, foi uma vitória, eu diria, com um sabor amargo. O sabor amargo era que não estava a contar com a derrota em Coimbra. Se me falassem um ano antes das eleições autárquicas... Mas você tem uma leitura para ela? Eu tenho uma leitura para ela. Até posso dizer da leitura, eu acho que teve a ver com... neste momento, as capitais de distrito, e Coimbra não foge à regra, estamos a ter um processo de bipolarização. Ou seja, de um conjunto, e estamos a ver o que foi feito em Coimbra por nós há 4 anos, agora foi repetido pelo Partido Socialista, não só em Coimbra, quer noutras capitais de distrito, também como pelo Partido Social Democrata. Ou seja, sobretudo, dar as mãos, dar as forças, coligações. Estamos a bipolarizar, principalmente nos maiores centros urbanos, as eleições autárquicas. E nós Coimbra tem mais uma tendência mais de esquerda, do ponto de vista sociológico, do que de direita. Mas só que isso não justificaria, por si só, num primeiro mandato, num primeiro mandato, não reconquistar, não manter a maioria na Câmara Municipal. Eu penso que se prende essencialmente com 2 fatores, fazendo uma análise mais já com alguma distância temporal, que aquelas análises no fiscal das eleições muitas vezes são mais emotivas e pouco esclarecedoras. Deveu-se essencialmente à incapacidade de comunicar as obras que foram feitas. Todos nós sabemos que quando até se fizemos obras na nossa casa, traz sempre incómodos, barulhos, poeiras, sempre incómodos. Custos. Ou seja, custos, não há obra nenhuma que não incomoda. E eu lembro-me até com o Sr. Manuel Silva ter esta expressão, que achava que devíamos ter uma comunicação, dizer assim, pedimos desculpa pelo incómodo, mas vai valer a pena. No final vai valer a pena. As pessoas perceberem que tiveram um incómodo, um sacrifício. Ele dizia, podia não dizer com eficiência e com o jeito que o assunto... Ele o que transmite era uma questão, mas nós estamos a fazer isto para as pessoas, pelo bem das pessoas. Porque é que iremos estar a pedir desculpa? Mas isto ele tem, do ponto de vista... Lógico, ele tem razão. Do ponto de vista daquilo que é a emoção das pessoas, do eleitor, não percebe que o país está a atravessar uma fase de falta de mão de obra, em que os empreiteiros muitas vezes andam a gerir equipas da direita para a esquerda, da esquerda para... e que os donos de obra, principalmente os públicos e os privados, têm que andar atrás do empreiteiro para que a obra seja executada. A obra foi complexa e a maior parte das pessoas o que se queixavam era assim... Eu não tenho que pensar, mas eu concordo consigo. E a ideia que eu tenho é um pouco esta. O Executivo, no seu todo, era um Executivo unido, coeso, e tinha competências. Sim. Não sou capaz de dizer que era todo competente ou não sei, mas tinha competências.
Tinha lá alguns bons elementos. E em algumas áreas decisivas. Mas o perfil do Presidente, além disso, às vezes não valorizava as coisas. Não tinha nós estamos a ver o que é que Coimbra precisava. Precisava de dinâmica de obra, não é? Que estava há muito tempo parada. Precisava de dinâmica empresarial e populacional, que a teve. Ou seja, começou a fixar empresas e começou a aumentar a população. E não há, sem emprego e sem dinâmica empresarial, não há fixação de população. Ou seja, quando há um crescimento populacional é porque está a existir uma dinâmica empresarial. Pode não ser perceptível, se calhar não foi devidamente percepcionada pelas pessoas, e o que ficou na mente das pessoas foram essencialmente duas questões. Foi a questão das obras e depois foi outra que eu acho que aí foi o único erro, para além desta questão de comunicação, o único erro político da anterior maioria, e na altura foi falado. Eu lembro de, quer eu, quer o João Francisco, de dizermos ao Presidente da Câmara que não concordámos, íamos respeitar porque ele já estava, mas que até era um contrassenso estar a pedir a uma coligação suportada por partidos de direita a internalização, se estamos recordados, do Xuntuc no Departamento da Câmara. Quando aquilo que historicamente... Aí eu notei que vocês, nomeadamente o Francisco, achava que isso que... Porque nós, historicamente, até desde 2013... que com a questão do metro, já vinha atrás, o que sempre defendemos era a imperialização do Xuntuc, não a privatização, sim. passar à empresa municipal, porque... Que é a solução que está em cima da mesa. Que é a solução que está agora em cima da mesa, porque permitia, se estamos recordados, em 2012, passou a não ser permitido administrações externas dos serviços municipalizados. Só posteriormente, mais tarde, se não me falha a memória, em 2017, 2018, é que volta a ser permitida. E outra questão que é aquilo que os trabalhadores se queixam. Enquanto serviço municipalizado, a administração não pode definir as carreiras. Se fosse uma empresa como as Águas de Coimbra, a administração definir as carreiras e ter outras ferramentas outros meios, outras possibilidades. Para reter talento e para contratar talento. Quando digo talento, refiro-me a recursos humanos. Esse o tema dos grandes males dos transportes. Sim. Eles não ficam, se tiverem mal, são horas embora. Isso tiro sobre o Xuntuc, que tem sido dado sorteio no início do mandato. Se calhar não teríamos tido muito provavelmente as greves que tivemos, os problemas que tivemos, porque no fundo manteve-se durante 4 anos um modelo que o Manuel Machado tem. Reconhecer que é uma situação muito difícil e que já vem atravessar vários executivos camarários anteriores. Mas recordo desde quando é que foi criado este problema no Xuntuc. Este problema no Xuntuc foi criado, ele começa a nascer em 2012, era eu vereadora, exatamente com a lei do setor empresarial local, que retirou, ou seja, a gestão passou a ser assumida por presidente ou vereadores, ou seja, que não estavam em indicação plena, por imposição da lei que só podiam ser presidente ou vereadores, não estavam em indicação plena à gestão dos serviços municipalizados. E quer nós queiramos, quer não, um serviço com aquela dimensão, aquilo no fundo é uma empresa... E aquela importância social. E a importância que tem, uma importância social. Carece de uma administração, de uma gestão dedicada. Dedicada. Com outro tipo de ferramentas e cujos desafios cada vez vão ser maiores. Nós fomos ver a linha principal, as principais linhas do Metrobus vão transportar grande parte daquilo que eram os passageiros do Xuntuc. Ou seja, se nós não temos a capacidade de algo que também estava previsto de trás, que é a capacidade de, depois de fundir no mesmo serviço os Xuntucs e a Metro Mondego. Articulá-los. Eu até diria fundir. Eu acho que não... Acha que o governo vai deixar? Vai, porque aquilo fica-lhe caro e ele, para se poder passar a bola... Eu vou-lhe... Estas discussões já foram tidas com anteriores governos e anteriores câmaras municipais, nas quais... quando fala em fundi-los, fala sobre a gestão municipal. Passaria a ser sobre gestão municipal ou intermunicipal. Sim, intermunicipal. Nacional, não.
teria que passar para uma gestão intermunicipal. Aliás, a lógica E é que ela permitiria crescimento regional. Sim. Eu recordo que já tinha sido, até quando sei funções de vereador, com um pelouro e com responsabilidades nesta área em 2013. E já na altura, antes se falava com a tutela, com o governo, desta hipótese do metro passar a ser uma empresa intermunicipal e da sua fusão com o SUMTUC. Quais é que foram as intenções de qualquer de sucessivos governos? A Metro vai ter um déficit de exploração. Mas o problema é esse. E vocês sabem que aquilo que e a estava posição inicialmente fica cá em baixo, 3 mil milhões por ano, e ele vai passar os 300 mil lá está. E a posição, se nos recordarmos lá atrás, pelo menos dos executivos que eu pertenci, era tudo bem. Nós não nos importamos de receber a Metro e ter este movimento de fusão empresarial. Desde que o Estado assuma a cota-parte, ou seja, com participação do déficit que é gerado pelo sistema da Metro. E é aqui que eu penso que estará a discussão no futuro, nesta negociação, porque não me parece que estar a gerir vários sistemas. Nós, neste momento, temos no Concelho de Coimbra e na região, se calhar 3 sistemas. Temos os SUMTUCs, temos o da 3 CIMA. sistemas e as coisas não se vão articular bem. É muita cabeça a mandar e é muito... vai ser difícil. Você tem os urbanos, temos os intermunicipais e depois vamos ter... e tem a Metro Monteiro. Vocês vão ter que conjugar aí qualquer coisa, porque senão não vai funcionar. Está a ver, ter muitos autocarros, ter muitas carreiras, mas está marcado para as 10h30, às 11 ainda lá não estão. Portanto, não permitem que as pessoas de média distância possam articular a sua vida com os transportes. E tem que ser, para estar às 9, eles têm que ter as transportes para estar às 9. Está a ver quem diz isso. E tem que haver carreiras. Essa articulação, a priori, será assegurada pela CIMA. Tem que ser assegurada. Tem que ser assegurada. Não tem sido difícil. Este intermunicipal não tem sido fácil. Agora, era aquilo que estava a dizer, estar agarrado a soluções do passado e não se olhar para o futuro. Eu penso que aqui a Coimbra tem todo o interesse. Mas Estado, se o Governo estiver disponível e tiver a pensar bem, porque o déficit vai ser grande. Agora vocês têm que fazer contas, porque senão, se depois as receitas dos transportes ficarem do lado de cá, chega para as despesas. O metro vai ser caro. Vai ser. O metro vai ser caro. Mas os ganhos, se nós formos ver os ganhos sociais e de mobilidade urbana, sim, os ganhos sociais podem ser com bons transportes. Coimbra é uma terra onde vale a pena viver. Pronto, e depois também temos a situação da comunicação, que ainda hoje, penso que, não sei se não me falha a memória, se era no jornal da concorrência, que vinha a Câmara de Coimbra, que isto da comunicação também tem, que a quase registrar-se do Governo de fazer a A13 e a ligação ao IP3. Como se fosse algo novo, eu recordo-me da atual Presidente ir dizer ao Governo que queria a ligação da A13, ignorando algo que ia pedir algo que o Governo já tinha dito que ia fazer, até está publicado em Diário da República desde abril. Ou seja, aquilo que estamos a falar da atual Presidente, que consegue ter estes truques de comunicação, ou seja, pegar em alguma imprensa mais desatenta, esquecendo-se que o Governo em abril apresentou um conjunto de obras que queria fazer, de intervenções, que as fez publicar em Diário da República, como a ligação por fio da autoestrada Coimbra-Viseu. Tem que admitir uma coisa, o Presidente antigo, nós estamos aqui em fase de criticar, estamos a fazer de analisar a figura pública e não tem nada a ver com a pessoa. Ele lidava mal com a comunicação, em si, até com os meios, e vocês sabem disso. A forma de comunicar não... Ele lidava mal, ele achava que... eu tenho ideia, a leitura que eu faço, não tenho que fazer leitura, mas ele dá-me a ideia que eu pensava assim, não, eu estou a fazer trabalho, estou a fazer obra, vocês têm a obrigação de ver. E ele é que tem a obrigação de lhes dizer, está a ver, havia aqui um input que ele entendia. Não, estamos a fazer obras, então as pessoas não estão satisfeitas, só elas estão mal. Mas isso é a política da autoestrada.
Isso muitas vezes leva àquilo que estamos a falar, a não correr tão bem as questões como estávamos à espera. A comunicação hoje é básica e aproximar as pessoas, penso eu, da sociedade exatamente deste poder local, regional, para acompanhar as decisões e para poder sentir... Eu vou-lhe dar um exemplo que, na altura do Carlos Encarnação, que fez uma das principais obras em Coimbra que não é visível. Mas ele sabia comunicar. O Carlos sabia comunicar. E na altura, se estamos recordados, Coimbra tinha uma baixa taxa de cobertura de saneamento, não é? E no mandato dele houve uma evolução que foi a taxa que está nos dias de hoje, acho que não falha a memória, 98% de cobertura. Uma grande evolução da obra no saneamento, e havia sempre aquela questão que a obra de saneamento está enterrada, as pessoas não veem, se não for comunicado. Criar aqueles constrangimentos de obra que todos sabemos, que estávamos a falar, mas depois não. E ele fazia sempre a inauguração, se não falha a memória, de um fontanário, quando terminava a obra, no fundo, a simbolizar, ou seja, havia sempre algo visível que simbolizasse aquilo que tinha sido feito, que lembrasse as pessoas do que é que estava invisível enterrado. E é uma forma de comunicar e de dar importância, se calhar, a algo que as pessoas só dão importância quando não têm. Quando têm, já é adquirido, toda a gente esquece, não querem saber. A comunicação hoje é básica, porque é através dela que é essa aproximação entre o destinatário do serviço e o promotor do serviço. Está a ver? Se não houver essa junção, se não houver esse calor, é muito difícil. A comunidade destaca o inconveniente, o incómodo, o atraso, o defeito. Nós temos uma certa tendência para valorizar o menos bom e permite-nos criticar. Está a ver de maneira que... Mas a Câmara é para vocês conquistarem ou agora vão estar aí 12 anos à espera que... Não, eu por acaso... confesso que... Se vocês se candidatarem e se ganhar, você grama com as próximas. A priori não, porque só posso fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Eu só posso fazer 2 anos. Mas há ali uma questão que eu confesso que o PSD tem de estar atento a 2 questões. Uma, a Câmara foi perdida por menos de 3.000 votos, ou seja, 27 mil votos. A diferença não foi muito grande. Foram 26.500, à volta dos 26.500. Teríamos que recuar a 1997, dos resultados do Partido Socialista. Só o 1997 é que permitiria não ganhar a Câmara com este resultado em termos de votos expressos. Portanto, não convém, ou seja, deixar ir o bebé com a água do banho, não é? Ou seja, e partir sempre desta base eleitoral é sempre diferente de partir de uma base eleitoral mais baixa. A outra questão que tem passado despercebida, e que não somos ingênuos, apesar, e será esta sempre a nossa postura, de pôr os interesses da cidade e do Conselho acima dos interesses partidários. Portanto, não vamos estar a fazer contravapor, até porque muitas vezes até as pessoas apercebem-se do que é o contravapor por contravapor, porque depois o próprio entra sempre em contradição, porque está sempre contra tudo e acaba-se por estar contra uma posição que já se tomou. Não vai ser essa a postura, certamente, do PSD no futuro, mas há algo que já se verificou, com quem é que há acordos, podem não ser públicos, mas com quem há acordos e com quem é que tem viabilizado a atual maioria. Eu até diria assim: na primeira reunião, viabilizar a delegação de competências e as designações para o universo municipal, representações e que até permite a indicação, porque não é a Câmara, tirando os serviços municipalizados, que indica a administração, são os representantes que a Câmara indica, que depois vão nomear as administrações. Ter o Chega, que sempre foi tão fiscalizadora da chamada, permite-me uma expressão que eu não concordo, não me revejo nele, mas não me revejo nele, portanto lá está a declaração da chamada taxaria, a passar um cheque em branco à doutora Ana Brugada, já é de estranhar. O que é que se passará aqui? Mas depois, quando há uma questão clara de possível violação do PDM, que a vereadora Ana Baixa até referiu que enviou, que pediu aos serviços uma reanálise,
e um parecer. E o Chega, que também nestas questões da legalidade faz tanto barulho, tanto vernezinho, é que nem se absteve. A sua leitura que o Chega não vem para fazer barulho. O Chega vem para dar a minha leitura é que há um acordo não público. E isto é que mete confusão com estes sinais todos, como é que o LIVRE e todos os movimentos que suportam a atual maioria estão confortáveis com este acordo não público com o Chega. Será uma tática, digamos, temporária? Eu penso, a mim costumam dizer, diz-me quem anda, se eu diz-te quem és. Mas é algo que eu penso que deve ser explorado, porque se já era estranha a aliança que a doutora Ana Brunhosa conseguiu, que é como é que é fazer obra e depois alia-se com quem não quer obra porque é salvaguardar determinadas árvores. Ou seja, defende dois opostos, consegue congregar dois opostos numa coligação. Temos que reconhecer que a professora Ana Brunhosa tem um perfil forte, naturalmente liderante, tem experiência, desempenhou cargos mas isso não significa... Poderá ser que ela também tenha uma capacidade de congregar visões pessoas. distintas? Não sei. Mas a sua leitura não vai levantar aí ninguém se surpreender assim muito. É perfeitamente possível. Eu tenciono brevemente convidar, ainda não falei com ela, mas trazer aqui o representante do Chega. Estou-lhe a dar tempo exatamente para ver qual é a cadeira que está coisa para ela. Até agora tem tido ou seja, tem sido coerente numa tendência de apoio à atual maioria. Aliás, porque se nós formos ver, 90%, ou até mais que 95% em média, a maioria das deliberações da Câmara e da Assembleia até são tomadas por unanimidade. São pequenas as questões que dividem. E vocês irão fazer uma oposição muito cerrada? Vão esquecer agora as coisas e vão dar as mãos por Coimbra, pelo menos durante uns tempos? A oposição nunca vai ser cerrada porque está-se a manter parte dos atores políticos que estavam com funções no último executivo. Portanto, têm as responsabilidades, têm os dossiês. Agora, a única questão que pode ser engraçada... E eu estou convencido que a Ana Brunhosa vai aproveitar alguma desse saber em áreas complicadas. Desde logo com a Ana Bastos. Estou perfeitamente convencido que as duas se vão entender bastante bem e a Ana Bastos é muito importante. A questão que nós iremos sempre é defender aquilo que temos defendido até o momento, não é? Defender o histórico das posições e dos projetos que já foram tomados lá atrás e aguardar agora também com alguma expectativa. As expectativas foram criadas a determinado tipo de eleitorado e a outro que são, ou seja, que não são coincidentes, que são divergentes. Como é que a atual maioria vai descalçar esta bota? Porque certamente não será fácil. Por exemplo, um dos exemplos que eu considero, e até era um projeto, se estamos recordados, que vinha, não vem da nova estação, não vem que eu lembro que na altura foi interrompido por se não me falhar, por uma vença cautelar do Bloco, e estava o engenheiro José Sócrates no governo, que era a nova ponte que atravessa o Chopal, que não tem impacto nenhum, que é para passar ao lado da ponte ferroviária. Muito provavelmente não for construída até... os carros já são todos elétricos. E que, se nós formos ver o constrangimento, os danos e o gasto de energia, porque na altura, se não for a emissão de dióxido de carbono e de gases de escape da combustão, são gastos de energia. Os dois nós, quer do Almé, quer da Casa do Sol, têm ali graves problemas. Sim. E a única solução é exatamente esta nova ponte, que no fundo é o IC2. Teoricamente era mais simples. É mais simples, é aquela que resolve. Na altura, quem estava para avançar era um governo do Partido Socialista, do engenheiro José Sócrates, e depois vemos, por motivos eleitorais, o Partido Socialista a dar este flic-flac. E também, coisa que nós não vamos dar naquilo que sempre defendemos,
mas também é das questões que se vê, que vamos aguardar para ver qual é que é a postura do Partido Socialista, se não para desenvolver Coimbra. Não vai desagradar a quem a nível da Conselhia também vai, não é? Eu sei que não é a sua área, a nível das eleições da Conselhia. A nível das eleições aí está mais cerrado. A nível das eleições da Conselhia... Foi bom para o PSD pôr 2 jovens por a cabeça fora. Sim, é bom, necessário. É necessário aqui preciso renovar aqui as coisas. É preciso uma renovação. Eu acho e são os dois credíveis. Sim, são os dois credíveis. Vocês provavelmente deviam ir votar num da parte da manhã e votar no outro da parte da tarde. Porque eu vejo ali duas... A única coisa que critica é ter vindo fora de tempo. As eleições foram marcadas para o dia 28 de fevereiro com o intuito de as disputas eleitorais internas começarem só no após as eleições. Houve ali um ensaladar. As eleições começarem só para as eleições presidenciais. Haver um foco nas eleições presidenciais e não haver estas distrações. E por isso, porque se nós formos ver o que dizem os atuais estatutos, é que seriam conselheiros. Vocês sabem que anda a dois, um tem sempre medo que o outro arranque primeiro, Paulo. A gente sabe que é um pouco assim. Mas nós muitas vezes, quando andamos na vida política... E o Haider tinha até um compromisso, segundo ele próprio me disse, e isto não é particular, com o Montenegro no sentido de não arrancar. Sim. Arrancou outra candidatura, o homem também não podia ficar ali toda a vida. O pressuposto que veio, até nós tivemos uma reunião de presidentes distritais com o presidente do partido, onde foi discutida a data da marcação das eleições. Ele depois teve, ele fez isto tudo no mesmo dia, teve reunião da CPN, no qual levou também à Comissão Política Nacional e depois levou esta proposta ao Conselho Nacional. E o pressuposto em cima da mesa com o presidente do partido era que estas disputas, ou seja, porque o dia 28 de fevereiro, era permitir as presidenciais. Na altura até foram dados mais argumentos. Nós tivemos ainda agora a eleição da CIME, vamos ter a eleição da CCDR, da ANP, da Associação Nacional de Freguesias, e a eleição presidencial. E todo um conjunto de eleições que são importantes e que não convém haver distrações e principalmente não existirem fraturas internas. E a questão, a Lídia, quando aparece com a candidatura, eu considero que é fora de tempo. No fundo é para fazer aquilo que é marcar o terreno logo de início, tentando fidelizar alguns apoios, não pensando naquilo que eram os principais interesses do partido. Mas tirando este aspecto, penso que faz essa leitura, mas há uma outra. É uma leitura que o campeão fez, e não o fez por mim mal. Mas eu concordo com ela. Aliás, há um direito de resposta a publicar amanhã no próprio Martim Haider sobre isso. Porque há quem leia a candidatura da Lídia como discordância da forma como o partido tinha vindo a ser conduzido em Coimbra e agora querer apresentar novas caras, novas ideias, novos projetos. Eu vou-lhe dar este exemplo. A Comissão Política Conselhia apresentou a admissão. Eu próprio defendi perante membros da Comissão Política que não compreendia, dados os novos estatutos, a admissão, mas eles entenderam que, dados os resultados, que deviam apresentar a admissão. Esta admissão quando for formalizada, concretizada, com os novos estatutos, não tem o mesmo papel das demissões anteriores, porque anteriormente forçava a um processo eleitoral. Agora, estando a menos 6 meses, num calendário único, faz subir as competências da Conselhia à Comissão Política Distrital. Ou seja, que já tem bastante para fazer, ainda fica a acumular. Agora, isso seria válido, até poderia ser válido se não existisse a admissão da Comissão Política da Conselhia a assumir os resultados. Não me parece que seja uma leitura válida. Porque, aliás, se fosse assim também podia haver outra leitura. Nós temos 3 resultados
existiram 3 votações em Coimbra, no Conselho de Coimbra, no dia 12 de outubro, uma para o Presidente da Câmara, uma para a Câmara, outra para a Assembleia, outra para as Assembleias de Freguesia. E basta só irmos ao portal e vemos lá o somatório das 3. A cabeça de lista que teve o pior resultado foi a Lídia, e eu acho que não seja responsabilidade dela. Se fôssemos fazer essas leituras simples, também se podia fazer esta de uma forma simples. Ela também é vítima da circunstância, do resultado. Agora, por isso é que eu acho que estar a fazer este tipo de leituras, este tipo da forma mais simples, não me parece que seja o mais adequado. Eu, de qualquer modo, parece-me que vocês não deverão conduzir as coisas por forma a tentar colocar a Lídia na margem, seja do que for. Ela é um quadro novo, importante, e Coimbra precisa deles, exatamente porque ficou-se naquela geração e depois daquela geração as coisas... Eu sou suspeito porque eu fui um dos grandes defensores e que exerceu o magistério que tem de exercer enquanto Presidente da Distrital, para que a Lídia fosse em lugar elegível, mantivesse o lugar e se mantivesse a eurodeputada, porque acho que é um ativo político importante para Coimbra e para a região. Portanto, aí estava a ser... Ou seja, não, isso é verdade. Eu só estou... O que eu quero dizer é que... A crítica que eu fiz baseou-se exatamente só na questão que não concordo com essa leitura. Sim. E baseia só numa questão que tudo isto, haver 2, 3, 4 listas de vários projetos, é bom para o partido. As eleições, a democracia interna é boa para o partido. Agora, deveria ser no seu tempo. O que eu penso, e agora deixa-me também dizer isto, é que Coimbra não está hoje, já não está há muito tempo, tão rica, e há dezenas de anos, tão rica de quadros, que possa, digamos, qualquer partido, estou a falar para qualquer partido, até no Partido Comunista, que ninguém quer que se vá embora, isso é uma coisa, discordar das suas opções é outra. Não está tão rico que possa dispensar, desmotivando, pôr para o lado de coisas. Não concordei nada, mas estamos no fim da entrevista, não podemos entrar por aí, não concordei nada, por exemplo, que o PSD não tenha pegado no Nuno Freitas, presidente ou não é isto que está em causa, mas acho que não deviam desmotivar, vocês não podem desmotivar, vocês podem ir embora quando quiser, mas não devem ir desmotivado. Você não deve fechar... Mas aí, se calhar, permite aqui prolongar um bocadinho a entrevista. Não, tudo bem, estou a provocá-lo exatamente por isso. O Nuno é um ativo do PSD que já foi várias vezes desafiado e por diversas circunstâncias, umas por opção dele, outras pela forma como optou a guiar os processos, como ele optou a conduzir os processos, não foram a bom porto. Aliás, eu estou convencido que se ele tem aceito o repto, que na altura eu era Presidente da Conselhia, ele era Presidente da Mesa do Plenário da Conselhia, e um dos motivos na altura, quando candidatei à Conselhia, fiz o desafio, até era para ele ser candidato à Câmara. Estou convencido que se ele tem avançado em 2017, conforme era a vontade do PSD, as coisas teriam seguido outro o rumo. José Manuel Silva muito provavelmente não teria sido candidato e muito provavelmente, ao contrário do que ele pensaria, já se notava um desgaste do Dr. Manuel Machado, ele teria vencido as eleições em 2017. E em 2021, acho que foram cometidos ali um conjunto de erros, toda a gente na cidade. É exatamente isso que é tempo de acabar com isso. Um conjunto de erros. Porquê? Porque quem conhece bem o Rui Rio, e eu só o apoio na primeira eleição, depois até estive sempre porque não concordava com o modus operandi dele e com a forma, e veio-se a concretizar, veio-se a verificar que por ali não era o caminho. Feitio danado. Que levou também, eu dou este exemplo, nós nestas últimas eleições, o Conselho Distrital tinha uma opção a tomar para Coimbra, era manter a candidatura de José Manuel Silva ou não manter a candidatura de José Manuel Silva. Eu penso que até se fosse opção, nem a Nacional permitia que, dizem logo, que é Presidente de Câmara eleito, em primeiro mandato teria que ser. Portanto,
quando se fala na Comissão Política, eu percebo que até reconheceram a derrota, mas também não tinham outra opção senão política, senão avançar com o apoio e com a aprovação do candidato José Manuel Silva. Agora, se nós formos ver porque é que o José Manuel Silva foi candidato, a culpa não foi só do Rui Rio. Eu estou com... Você não vai aceitar, mas houve aqui algumas guerrinhas de Coimbra também aí de figuras não, olha, que eu estou à vontade por falar nesse processo. Porquê? Porque na altura, até foram a seguir às primeiras eleições, ou melhor, às primeiras que o Luís Montenegro foi candidato e que perdeu com o Rui Rio, na altura, e por isso é que eu digo algumas decisões internas. Houve um convite por parte, na altura da Conciliidade, por Carlos Lopes, e há um consenso que passaria por José Manuel Silva ser candidato, do Carlos Lopes e do Nuno Freitas, que eu na altura até disse, atenção, isto pode vir, mas vem fora de tempo. Estava-se há 2 anos, podia ser mal interpretado, como veio ser mal interpretado pelo Rui Rio. Na altura, exatamente por causa disso, pessoas próximas dessas guerrinhas próximas ao Rui Rio disseram ao José Manuel Silva para não prolongar essas conversas, que deixou aquilo entre janeiro, depois deste desafio do Carlos Lopes e do Nuno Freitas, do convite, entre aspas, ao José Manuel Silva. E estamos a falar de 2020. Até julho, agora não quero... Ali um período, quase eu daria, de um pano político sem nenhuma decisão. Sem nenhum rumo. E na altura a Conselhia pediu-me, porque o Rui Rio tinha emanado uma circular em que as candidaturas autárquicas só poderiam ser, as conselheiras só poderiam aprovar os nomes, a propositura de nomes, se não me falhar a memória, para aí outubro, novembro, e a Conselhia pediu-me para ver se antecipávamos esta data. E esta data, na altura, eu acordei com a Conselhia, que enviava um ofício ao Dr. Rui Rio a pedir e a justificar exatamente pelo facto de termos um movimento independente em Coimbra e que teria que passar sempre por um entendimento, não dizendo qual era o entendimento, se era o PS a indicar e na altura o movimento em segundo, qual era a ordenação. E aquilo que envio este ofício, com a concordância do Carlos Lopes e do Nuno Freitas, e aqui é que eu acho que depois foi o pecado original, é que envio isto numa segunda-feira, marco a pedido deles também uma conversa com o José Manuel Silva para sexta-feira com eles, e na quinta-feira sou surpreendido, não sei se foi pelo Campeão ou pelo Notícias de Coimbra, que o Nuno Freitas tinha resolvido avançar com o apoio a apresentar a candidatura. É lógico que, enquanto que eu tive a capacidade e a maturidade política de ultrapassar este episódio e mantive para mim, na altura, que o melhor candidato seria o Nuno Freitas, e foi o nome que a Distrital, na altura, se está recordado, aprovou, eu percebi que Rui Rio não conseguiu ultrapassar e que acharia que tipos que à segunda me dizem uma coisa e à terça estão-me a fazer outra, não são parceiros para... Portanto, aí a culpa não morre solteira. Pois não. Aí a culpa não morre solteira. A gente ficava aqui toda a manhã a falar sobre esses assuntos, mas mantenho e termino este assunto exatamente dizendo isto. Coimbra, não estou a falar para o PSD, estou como cidadão a sugerir que Coimbra não pode dilapidar os seus quadros jovens, porque também os ajuda a fixar, né? Eles também se vão embora se não tiverem aqui assunto, também os ajuda a fixar. Você é um homem que gosta da política, você vai lá para fora e ganha mais de 1.500 euros, mas você aqui tem a possibilidade de ter uma atividade política que gosta, que confronta depois, tudo isso ajuda. Portanto, Coimbra não pode deitar fora as coisas. E já vamos além de uma hora. Então, vamos ter que acabar. Eu quero lhe agradecer, mas queria pedir-lhe, tem algum assunto que a gente devesse falar aqui antes de fechar a entrevista? Eu aqui penso que é só o único assunto que... A gente vê-se rara vez, apesar de nós todas as semanas aqui estarmos, vemos rara vez, e eu quero que este seja o espaço que vocês utilizem. Venham aqui às vezes para vocês quiserem. Eu até, como vim cá na qualidade de Presidente da Distrital, dar só nota que há uma reflexão que quer o PS, quer o PSD devem fazer, que aconteceu, foi um fenómeno que aconteceu no distrito de Coimbra, que foi
ou seja, quando seria até expectável... Vejam, vem uma nova força, que são os independentes. Era exatamente isso que... uma nova força que... Onde seria expectável até uma oportunidade, e aqui há uma reflexão que o PSD tem que fazer, uma enorme oportunidade de conquistar 3 municípios, a presidência de 3 municípios, afirma Açora, Condeixa e Vila Nova de Poiás, em que apresentámos bons candidatos com capacidade de disputar a vitória nas eleições. O que se verificou é que, nos lados, o PSD foi-se abaixo, nos outros, o PS foi-se abaixo, e que as pessoas optaram, em vez do voto nos partidos tradicionais, optaram pelo voto em movimentos independentes, que, no fundo, não são movimentos independentes puros. Ou seja... Duram enquanto duram. Duram enquanto duram, não têm o histórico para poderem ser penalizados ou beneficiados. Não tem nada contra os movimentos, mas a democracia faz-se com os partidos políticos. Faz-se com os partidos políticos. Porque a outra não tem cola. Os movimentos independentes, se não se institucionalizarem como uma força política... Agora, mas compete aos partidos políticos perceberem e analisarem e fazerem esta reflexão futura. Se mais não valesse a entrevista, valeria por essa vez que você está a deixar aí. É importante isso. Sim, porque é que levou grande parte da população a optar por movimentos independentes em vez de pelas opções, que eu penso que até serão opções com qualidade, competentes, que foram dadas pelos partidos tradicionais nestes municípios. Nestes 3, não sei se em Condeixa foi dada assim tanto porque o PSD não tinha grandes hipóteses. O PSD em Condeixa não tem nada a ver com as pessoas concretas. Mas o candidato é um candidato com capacidade... Mas já não é a primeira vez que o PSD tem bom candidato em Condeixa. Não é a primeira vez que tem bom candidato em Condeixa, mas não entra, está muito surrealista. Houve ali depois... Foi o presidente que não conduziu as coisas suficientemente bem e abriu a porta a um movimento independente que veio com muita força. Eu desejo-lhe assim muita felicidade. Vá para onde você quiser, mas afaste de Coimbra e diga à sua geração, porque a sua geração foi extremamente importante para Coimbra, mas agora também tem que deixar vir outros. Por isso é que venha a Lídia, venha o Raider, eu defendo é que os jovens não podem ir embora caladinhos, fazem a mala, apanham com na estação, vão embora. Não, eles têm que ficar aqui, têm que pagar aqui o imposto aqui. Eles têm que pagar o IVA aqui. O IVA político, eles têm que o pagar aqui. Está a ver em Coimbra, que é a terra deles. Pronto, está o seu contributo. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Por ter vindo. E venha sempre, venha você, venha os jovens, vejam todos. Cada vez me esforçarei mais para que este seja um espaço onde vocês digam aquilo que vocês entenderem. Ninguém vos... A gente agora já sabe que a Pedro não entra pela porta dentro. Também já sabe que se não for um partido há uns entendimentos e há uns independentes, há umas coligações, cuidado, ponham-se a pau. Ok. Um grande abraço e muito obrigado aos nossos ouvintes e hoje é quarta-feira. Aí a entrevista será publicada no jornal, amanhã no Campeão das Províncias, com todo o gosto, e também no Campeão das Províncias digital. E sábado às 11 horas da manhã voltaremos a passar esta história onde é uma entrevista difícil para o entrevistado e também para mim, porque é fazer aqui uma passagem em 2 períodos um bocado confusos na política em Coimbra, que é bastante diferente. É a primeira vez que, por exemplo, um presidente não consegue vencer a coisa. E ainda por cima, e como diz o Paulo, então, fez obra. Sim. As coisas não são fáceis de entender. Um abraço aos ouvintes, um abraço ao engenheiro Paulo Leitão e muito obrigado por ter vindo. Praça da República. A entrevista, o debate, a análise e o comentário. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, em parceria com o jornal Campeão das Províncias. O Praça da República tem o patrocínio das centenárias cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx da Praxis Beer. Praça da República.